Olá, meu nome é Cleber, sou estudante de psicologia. Hoje convidamos vocês a mergulhar em uma obra que não se lê apenas com os olhos, mas de fato sente com a pele. O Avesso à Pele de Jefferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti, é mais que um romance. Ele é um espelho que nos obriga a encarar a violência que atravessa a geração no Brasil. Aqui o luto ele não é apenas uma dor do filho que perde o pai, é um luto de uma população inteira que se vê arrancada de futuros possíveis. É um livro que nos mostra o racismo, não em um acidente isolado, mas que também uma engrenagem estrutural que se infiltra na escola, nas ruas, na polícia, nas relações mais íntimas e até de forma como elaboramos a memória. Tenório, ele costura a literatura e a vida, estética e a ferida, para revelar aquilo que muitas vezes é silenciado, o impacto para o racismo sobre a saúde mental. Então, as famílias, sobre a possibilidade de existir um país que insiste em negar sua própria violência. Ao longo desta conversa, nós três, eu, Kleber, Beatriz e Dominique, a gente iremos refletir como o livro atravessa. Vamos falar de luto, racismo estrutural, existência de como a psicologia e a literatura e a vida cotidiana também se encontram nessa narrativa. E para começar, né, Beatriz, gostaria de ouvir você, o que chamou a atenção nessa história? Então, boa noite. Inicialmente, a história já me chamou muito a atenção pelo estilo da narrativa. Geralmente, em literaturas, a gente está muito acostumado com uma narração na primeira ou na terceira pessoa, e aí o livro ele traz um pouco da narrativa na segunda pessoa. Isso para mim foi uma coisa muito curiosa que logo me prendeu, porque de certa forma eu me senti mais pertencente ao que estava sendo relatado ali. Durante o decorrer da história, tem uma interseção ali entre as formas da narração, mas isso de primeira já foi o que me chamou a atenção. E puxando um pouco sobre o aspecto do racismo, o que eu gostei bastante foi que, inicialmente, ele é só uma história que está sendo contada. Então, ele traz o luto, né? Ele começa ali com relatos muito naturais. Hoje em dia, muitos temas que são desses aspectos mais sociais, eles são trazidos de uma forma mais densa. E eu gostei muito da dinamicidade que o Jefferson Tenório ele trouxe, como algo que realmente estava acontecendo. A gente já começa o livro sabendo que o Henrique faleceu, ele morreu, não se sabe como inicialmente, mas até então não se traz mais informações em relação à cor da pele, em relação a outras vivências. Outro aspecto que me chamou muita atenção nesse início dessa narração foi o fato de que ele traz a questão da religiosidade, porque ele começa com o Pedro, filho do Henrique, ele se separando das coisas do pai, e aí fala sobre um fundamento de uma religião, que ele é de uma religião de matriz africana, de um orixá Ogum, e aí eu gostei da naturalidade que é trazido isso na história, porque em momento nenhum ele para precisar topicar o que aquilo quer dizer, discorrer, e ele só é daquela religião, e isso é trazido com muita naturalidade. Eu gostei muito, porque geralmente autores negros, eles sempre se colocam e falam muito sobre beleza, eu falo sobre o racismo, mas o que mais tem a ver? E aí vem esse romance que traz temáticas raciais, mas de uma forma que quando você vê, você já está atravessada ali realmente, né, na narrativa. Primeiro, ele realmente apresenta o luto como algo íntimo, subjetivo, mas no decorrer da história, a gente vai vendo que esse luto do Pedro, ele é mais do que um elemento individual, ele é um elemento social. Tem uma fala, inclusive, um trecho do livro que eu vou trazer, mas que mostra realmente como que ainda aspectos individuais eles são avaliados por viés sociais, porque um não existe sem o outro. Ele traz muito aspectos das relações interpessoais entre os personagens. Eu gostei muito de como o Jefferson Tenório ele fez a construção dos personagens, porque acaba que ele traz o ser humano como o que é. A subjetividade, os momentos bons, os momentos ruins, as complexidades que todo mundo tem, porque ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. E eu achei isso fenomenal. Não tem como falar desse livro sem falar de psicologia, porque a psicologia ela está aí, na subjetividade, na complexidade do ser humano. E aí, em relação ao título do livro, que me chamou muito a atenção, eu vou até ler um trecho que foi o momento que realmente a gente entende o que ele está querendo dizer, que é o seguinte: o Pedro que ele está narrando, ele está falando sobre o pai. Conforme fui crescendo, suas perguntas foram ficando mais complexas, e confesso que às vezes eu não queria ser profundo. Eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais.
No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo, e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Lembre que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno e talvez não tenha compreendido bem o que você queria dizer, mas, a julgar pela água nos seus olhos, me pareceu muito importante. Esse trecho ele é disparado a parte que mais me marcou no início desse livro. O livro, assim, ele é aquele livro que você, no início você já fica envolvido e no final você acaba em choque. Eu parei de ler, eu terminei o livro, eu fiquei extasiada, assim, sem saber, porque é uma história muito forte, mas ao mesmo tempo é uma narrativa que você vai se sentindo pertencente ali. Então, é isso, eu gosto muito de como foi trazido esse avesso, né, como aquilo que a sociedade insiste em ocultar, mas que a literatura aqui está sendo exposta com coragem e também levando em consideração toda a sensibilidade nesse caso. Sim, trazendo sua fala, né, me chama a atenção dentro do que você me apresentou. Eu tenho algumas perguntas, né, para poder entender um pouco desse contexto. Então, você falou muito essa oscilação entre o íntimo e o coletivo. E aí, você acha que isso é uma forma de Tenório dizer que não existe experiência individual e que não esteja atravessado pelo social, especialmente quando falamos da população negra? Porque, partindo de tudo que você trouxe, faz muito sentido com essa curiosidade para a gente entender um pouco desse contexto dentro da nossa realidade que estamos discutindo. Perfeito, Kleber. E é exatamente isso. Eu acho que principalmente a gente aqui que está lendo esse livro, mas estamos ainda numa discussão como estudantes de psicologia, a gente tem que pensar em relação ao coletivo, porque a psicologia ela tem abordagens individuais, porque como a gente conversou, né, no início da minha fala, o ser humano ele é complexo, ele é subjetivo, então não dá para partir de termologias simplesmente gerais. Mas o social, quando a gente ignora o social que aquele indivíduo ele está inserido, a gente está negligenciando a maior parte da sua história. Então, eu acho perfeita essa conversa, principalmente porque a gente sabe que de 2020 para cá, a psicologia ela realmente se direcionou muito para áreas de medicalização, da patologização, e às vezes ignorando o social, onde essa pessoa ela, de fato está inserida, o meio, suas condições. E não tem como falar do individual e apagar o social. Então, para mim, esse ponto que o Jefferson Tenório ele traz realmente é perfeito. Sim, eu acho interessante porque, partindo da sociedade no todo, né? Muitas vezes a gente está muito focado no individual ou no coletivo. E não tem aquele olhar, né, de entender a correlação, como essas partes se integram para a subjetividade, a presença do indivíduo ali na sociedade. E muito bom que você trouxe. Também eu gostaria de chamar Dominique, né, porque esse atravessamento ele também aparece na relação entre pai e filho. E o que é que você tem a trazer, trazendo dessa perspectiva do que foi apresentado aqui, entre a relação pai e filho? Então, a relação entre pai e filho é o fio condutor de toda a narrativa. A gente observa que existem histórias em que existe uma narrativa central, como se fosse o sol, e as histórias giram em torno daquilo, mas se a gente foca num só aspecto desse livro, eu sinto que a gente não bebe da fonte dele na íntegra. Então, a gente tem esse ponto, mas a gente também tem a questão de que, por exemplo, o Henrique, ele é um professor de literatura, ele está num ambiente de transformação e que em alguns pontos do livro ele resgata esse motivo de transformação da educação. E um ponto que é triste e contraditório ao mesmo tempo é que o Henrique era professor de literatura e essa literatura, O Avesso da Pele, ela ganhou o Prêmio Jabuti em 2021, mas ela chegou a ser proibida nas escolas. Se eu não me engano, em 2024, eu estava dando uma olhada aqui porque eu esqueci, mas ela foi proibida em 3 estados: Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul, justamente por conta da linguagem, que não foi considerada apropriada, mas, assim, olha a facilidade que a gente tem de desviar desse tipo de assunto que é tão pertinente, né? Então, na primeira faceta, o livro é tão profundo, tão extenso, tão grandioso no sentido de debate. A gente poderia passar aqui horas e horas falando sobre ele, mas no primeiro apontamento já se desviou, já foi retirado e já é proibido, não podemos falar sobre ele. Então, depois, se eu não me engano, ele foi reintegrado ao currículo, mas
fica aí, né, a faceta escancarada do que busca ser escondido no nosso país hoje em dia. Porque assim, a literatura, ela busca trazer a realidade, né? Como é vivenciado a vida das pessoas no dia a dia. E uma abordagem como essa mostra como há uma estrutura, né, por trás de tudo aquilo que precisa ser discutido, que é a questão do racismo, da violência. Então, é muito importante discutir justamente sobre isso, como muitas das vezes parece ser do direito, mas que é algo que acaba sendo uma máscara para aquilo que de fato precisa ser apresentado para a realidade. Que eu não vejo problema nenhum em haver uma adaptação em um processo que necessariamente não seja exposto àquilo que eles identificam como algo ruim, mas trazer um outro olhar que a escola ali, né, ela possa estar dentro do critério, mas não necessariamente não invalidando o material que é apresentado como proposta de trabalho a ser discutido. Esse ponto que Dominique trouxe sobre essa proibição nas escolas, eu acho que é mais uma ferramenta da sociedade, mais uma vez, usar de um fio para querer anular todo um processo. Então, assim, eles pegam, eu acho que é bem no início do livro, quando está tendo uma conversa em relação a essa hipersexualização que os corpos negros, principalmente masculinos, têm nesse momento. E aí, fala-se muito, são algumas amigas de Juliana, elas estão trazendo perguntas em relação ao namorado, se ele corresponde às expectativas em relação a tamanho, em relação aos estereótipos que a gente escuta uma vida inteira. E aí as pessoas, elas criticam, isso é explícito no livro, mas elas não criticam essa prática. E aí a gente vê que o que o livro traz é o que exatamente aconteceu no mundo real. Mais uma vez, uma tentativa de censura em cima de uma crítica, de um livro que ele é totalmente complexo, como tudo que Dominique falou. Sim. A gente está falando, né, de racismo estrutural, educação, violência, e eu também acho importante trazer alguns dados, né, para contextualizar hoje. E no Brasil, mais de 75% das vítimas de homicídio são pessoas negras, segundo o Atlas da Violência. E quando olhamos para os dados da educação, a gente consegue visualizar que a evasão escolar é maior entre jovens negros. E isso também está ligado a desigualdades históricas, né? Então, Beatriz, como é que você acha que esse quadro ele se conecta com o que o livro nos mostra? Cara, eu enxergo que o livro, ele é como se fosse a personificação desse número. Porque a forma que o Henrique é morto, né, a violência que aconteceu com ele é só um exemplo que, na verdade, está contextualizando o que a gente vê acontecer todos os dias, todos os dias. Não faltam notícias que representam a denúncia que esse livro ele faz. Então, eu vejo o Avesso da Pele como realmente uma literatura que só aponta o que a gente já sabe e o que a gente muitas vezes naturalizou. Então, eu realmente vejo a literatura nesse momento como uma ferramenta de denúncia. Sim. Exato, porque é tão comum hoje em dia as coisas viram paisagens. Então, eu vejo uma pessoa negra sofrendo racismo, mas aquilo já faz tão parte do cotidiano brasileiro que a gente já não se indigna mais com as coisas. Acredito que falta um pouco disso. Aí, quando vem um livro que junta todos esses aspectos tão cru para mostrar todas essas facetas, as pessoas elas não sabem muito bem como lidar com isso, talvez, e ficam buscando essas justificativas para tentar anular uma discussão que você vê todos os dias, só que de uma forma diferente, às vezes de uma forma mascarada, às vezes de uma forma distorcida, às vezes com discursos distoantes, mas é o que acontece, a gente vê isso todo dia. Mas o livro, ele traz de uma forma que não tem para onde a gente olhar para outro caso. Não, isso aqui é a realidade, a gente vive isso, como é que a gente vai fazer para mudar? Que Perfeito. tem a parte onde diz que não é um caso isolado, né? O racismo. Sim, exato. E a gente discutindo aqui sobre esse livro e pensando na realidade é um loop, né? A gente discute sobre a história, mas acaba vivenciando esse passado no presente. Então, é muito interessante também trazer essa reflexão de como esse passado também está interligado com
o que a gente vive hoje. E além dos contextos sociais, é importante também a gente trazer isso para a psicologia, porque hoje uma psicologia que é muito clínica, muito individual, ela é um elemento de reforçar esse racismo estrutural, que ele está se impregnando. Hoje em dia a gente tem muito mais clareza dos racismos quando eles são atos isolados, escancarados e quando tem falas, mas que ainda há muito apagamento em relação à estrutura do racismo em tudo onde a gente vive. Quando a gente olha alguém na rua e aí por isso a gente já deduz alguma coisa em relação à cor da pele, instituições, e em tudo, até a medicina, entendeu? Existem pessoas, a melanina, a gente já tem várias comprovações que a melanina ela influencia para a predisposições de algumas doenças e não tem basicamente ninguém que estude isso, que desenvolva isso. Então, tá ligado às estruturas sociais, ao racismo, à desigualdade, e a gente precisa trazer isso para o centro de debate. A gente como futuros profissionais e até quem lê esse livro, porque como existir numa sociedade precisa ser um ato político. Esse livro, a ler esse livro é um ato político. Eu acho que é importante a gente ter essa clareza quando a gente está falando sobre o avesso da pele. A literatura do Jefferson Tenório, ela é muito fluida, mas a gente não pode deixar de lembrar o que de fato está sendo dito. Ele deu uma entrevista que ele falava que esse livro ele não é sobre racismo, ele é sobre o amor e o ódio. E assim, é fenomenal, porque não precisa ser sobre algo escancarado para estar falando sobre aquilo, que é o que o livro traz. Exatamente. E trazendo para a nossa prática clínica, assim, essa questão de você levar em consideração o grupo ao qual você está atendendo. Porque, falando enquanto estudante, né, a gente aprende ali as abordagens e as técnicas, mas a partir do momento que, no caso, eu recebo um Pedro da vida no meu consultório, que acabou de perder o pai. Pedro é uma pessoa negra. E eu apenas levo aquele luto em consideração. Eu ignoro a vivência de Pedro enquanto a pessoa negra. Eu ignoro que aquele luto ele tem outros atravessamentos sociais também. Eu ignoro todos o material psíquico que vai ser trazido à tona a partir daquele acontecimento. A minha prática ela não está sendo uma prática social, que é o objetivo da psicologia, sabe? Então, eu acho que enquanto estudante, essas discussões, elas precisam ser mais, é o que Bia falou, da questão da patologização, né? Mas além também da gente buscar, porque não é uma coisa que a gente vê fácil no nosso curso, Sim. se a gente não buscar, se não tiver um professor para dar uma orientação, sabe? É uma coisa que a gente tem que ir atrás. Infelizmente, eu acho que eu ainda vejo muito Poucas pessoas vão atrás. pouquíssimo de ir atrás. Não, eu preciso entender como funciona uma psicoterapia para um grupo específico, para esse grupo, para mulheres, para homossexuais, para negros, porque existe, não é uma forma de você segregar, é uma forma de você reconhecer que essas pessoas elas têm vivências e condições específicas, que eu não posso não entender na íntegra, a Bia pode não entender, mas a gente que está lidando com o outro, a gente precisa minimamente acessar, a partir Exatamente. do nosso interesse e do nosso conhecimento. E é interessante a gente ver, né, como a estrutura força a gente ter esse olhar limitado, né? Então, eu acho muito interessante esse momento, porque, de fato, me faz também até refletir sobre diversas possibilidades que eu posso contribuir enquanto minha prática clínica, né? Então, recursos, especializações e busca mesmo daquilo que está além do que é o meu horizonte, né? Que é o que é aprendido dentro de sala de aula. Então, excelente, né? Eu acho que conseguimos trazer diferentes camadas desse livro tão necessário. Fica aí o convite para que vocês leiam O Avesso da Pele e que também reflitam, compartilhem suas impressões, né, sobre o conteúdo abordado. Obrigado pela presença, né, Dominique e Beatriz, que vocês não acompanhou até aqui. E que até a próxima. Agradeço a todos por estar acompanhando nosso conteúdo. É isso.